Queridos, Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui, pelo louvor, pelos anúncios, pelo abraço, pelos sorrisos, por tudo que o Senhor tem feito. Nós abençoamos, Senhor Deus, cada pessoa nesse lugar e nós cremos que nesse momento o Senhor há de conduzir. Vem, Espírito Santo, tocar nossos corações. Esse coração é seu. Alguém pode colocar a mão sobre o coração? Esse coração é seu, Senhor. Ele não está fechado. Meu coração está aberto. Eu quero aprender. Eu quero crescer. Revela minhas escrituras e transforma a minha realidade. Nós te amamos e te damos toda a liberdade. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Queria começar hoje à noite com uma pergunta. Quantos aqui já correram atrás de um objetivo, de um sonho, e você se esforçou, você se dedicou, fez o melhor que você podia, mas no final não deu certo? Alguém já passou por uma experiência dessa assim? Ok. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa mensagem de hoje à noite é para você. Deus vai visitar a sua vida. A Bíblia ensina que existe um motivo de muitas vezes estarmos cansados, fadigados, estressados, estourados. Às vezes nós concentramos todos os nossos esforços em cima de um objetivo e a frustração vem porque o resultado não foi aquilo que nós estávamos esperando. Existe uma explicação também por causa disso. Você sabe que as maiores batalhas que a gente enfrenta, sem dúvida, elas são interiores. Nós já ouvimos sobre isso. As batalhas da nossa mente, a batalha dos nossos sentimentos, é fato, é o maior campo de batalha que existe, primeiro aqui dentro, vencendo as guerras aqui dentro. Mas a única guerra que nós enfrentamos não é a interna. Existem também as batalhas externas que estão ao nosso redor. E às vezes, por mais que a gente faz direitinho, por mais que a gente pensa direitinho, que a gente aplica o conhecimento de uma maneira correta, parece ainda assim insuficiente para superar obstáculos, para romper limites e alcançar aquele sonho, aquele desejo. Isso tem uma razão. É porque a Bíblia ensina que existem maldições que alcançam a terra, que alcançam territórios, que alcançam lugares. Existem lugares que às vezes a gente tenta conquistar, que já existe uma carga espiritual ali. Existem lugares que já estão marcadas pela maldade. E por mais que a gente venha com boas técnicas, até com uma boa administração, mesmo assim parece que estamos lutando contra algo que é invisível e a gente não consegue enxergar. Sabe o que é? É invisível mesmo, é espiritual, não é natural. Alguém já percebeu, quem sabe, na rua onde você mora, ou no seu bairro, um ponto comercial que não dá certo? Entra comércio, sai comércio, entra um, entra... Já viu isso acontecer ou não? Já virou 5, 6 vezes o dono, o proprietário dali. E aí entra um cara novo e diz, uau, dessa vez vai dar certo, que está tudo organizado, olha como tudo é lindo, olha como tudo é bonitinho. A pessoa investiu bastante e parece que dessa vez decola. E quando vê, 8 meses fecha o negócio. É bem provável que naquele espaço existe uma maldição. Que naquele lugar existe uma força contrária que está resistindo qualquer pessoa a conquistar. Ué, mas como é isso? Vou te mostrar. Vamos para a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. No momento em que Adão decidiu seguir a Eva, e ambos comeram do fruto que Deus disse para não comer, Deus agora traz uma palavra para Adão. Ok? Deus traz uma palavra para Adão. Só um detalhe aqui em respeito dessa árvore. Não havia pecado algum no fruto, não havia veneno no fruto, não havia maldade no fruto. A árvore era boa, a árvore era uma árvore que Deus criou. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. O que estava ali em jogo era uma opção que Adão tinha de querer seguir a Deus ou não.
Deus não seria justo se não tivesse dado ao ser humano uma alternativa de adorar ou não, de obedecer ou não. Então Deus disse assim: Adão, você tem o planeta inteiro, você pode comer livremente qualquer árvore. Agora, de todas as árvores no mundo inteiro, só peço que você não coma uma. Só não coma de uma. Só que Adão não conseguiu resistir. Guloso, né? Ele não conseguiu se segurar. Ele queria mais do que Deus queria dar. Isso é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente está correndo atrás de uma coisa que Deus não está querendo oferecer. Nós não podemos aceitar nem a menos que Deus quer nos dar, mas também não queremos exagerar e tentar receber algo que Deus não quer oferecer. Mas Deus vai lhe dar luz e sabedoria para saber exatamente qual é a sua porção. E o que acontece no texto? A partir do momento que ele come do fruto, o que é que Deus fala ao primeiro homem criado na terra? Veja comigo, Gênesis 3, versículos 17 em diante. E ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse. Vamos ler juntos essa frase? Maldita é a terra por sua causa. Mais uma vez, maldita é a terra por sua causa. Ok, e qual é a consequência de uma maldição chegar em um território? A Bíblia diz assim: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra lhe dará o que? Diga comigo: espinhos e o que mais? Ervas daninhas. E você terá que se alimentar das plantas do campo. E agora, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Ok, você está percebendo que Deus trouxe um juízo sobre a terra. Porque Adão era o regente sobre todas as coisas no mundo, tudo que estava debaixo da sua regência sofreu a influência do pecado. E a terra agora começou a sofrer um ajuste, uma mudança. Que da bênção agora veio uma maldição. E a Bíblia ensina que esta terra, que antes era um jardim, que era abundante o seu fruto, agora seria escasso o fruto. Para Adão poder colher alguma coisa, ele teria que suar muito, com muito sofrimento. A versão original diz ali, com muito cansaço, com muita fadiga, ele teria que se esforçar para poder retirar alguma coisa do solo. Porque um solo que tem muita rocha, que tem muita pedra, ele dá esse tipo de espinho, ele dá esse tipo de vegetação. Então a terra começou a sofrer por causa do pecado da liderança, por causa do pecado de Adão, que estava ali representando toda a humanidade. E aqui a gente percebe que Deus liberou uma palavra sobre o planeta, sobre a terra, dizendo: olha, não é que eu quero fazer isso, Adão. Pelo contrário, isso doeu o coração de Deus, porque Deus criou a terra, Deus criou com um coração grande. Como eu disse mais cedo, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou, os animais, as estrelas, a vegetação, tudo era lindo, perfeito, um ecossistema em perfeita harmonia. Mas Deus disse: por sua causa, Adão, agora a terra vai sofrer. E você percebe que até hoje a natureza chora? Já percebeu isso? O mundo não está meio louco? A natureza, o clima não está meio doido? Porque é o crescimento da maldade na terra. E a maneira como nós estamos administrando esse planeta está gerando esse tipo de coisa. Mas começou ali desde Gênesis 3. E ali a Bíblia ensina que a maldição agora estava sobre a terra. E o fruto disso era cansaço, suor e muitos espinhos. E pela primeira vez na Bíblia, a palavra espinho aparece e ela se torna um ícone da maldição da terra. O espinho agora representa o símbolo de uma terra amaldiçoada. Bem, o nosso Deus sempre tem um plano para abençoar. Quem pode dizer amém? E o que é tremendo é o seguinte: Deus, quando Ele liberou uma palavra de juízo sobre a terra, mas Ele depois liberou uma palavra de esperança para uma virada. Quando Deus falou com Adão, terminou de falar com ele, Deus foi para a serpente e disse assim: agora você, serpente, eu tenho uma palavra para você. Você está vendo essa mulher aqui que você enganou? Você está vendo essa mulher aqui a quem você mentiu e ela acabou acreditando em você?
Pois bem, a semente dessa mulher, a descendência dela, ela ainda vai gerar uma descendência. E um descendente deste chegará o momento em que ele vai esmagar a sua cabeça. Deus disse: você vai tentar morder, você vai tentar picar, você vai tentar ferir, você vai conseguir ferir o calcanhar, mas ainda um calcanhar ferido é justamente a ferida do calcanhar que vai lhe esmagar a cabeça para todo sempre. E esse descendente um dia veio ao mundo. 4.000 anos após essa palavra, Jesus Cristo entra na terra. Ele nasce como um homem, cresce sem pecado. E ainda que a cruz o picou, a cruz, a morte foi como uma picada no calcanhar, mas foi a própria ferida da cruz que esmagou a cabeça da serpente e destruiu as obras do diabo para todo sempre. E quem aqui é agradecido por Jesus Cristo ter destruído as obras do inimigo? Quem pode dizer amém, Jesus? E foi nesse momento em que Jesus concluiu a sua redenção, onde ele comprou o direito da nossa libertação. Foi na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos deu o direito para sermos livres. O plano original de Deus para o homem era de o homem reinar. Você lembra os pensamentos de Deus a respeito do ser humano? O ser humano, ele vai ser a minha imagem. O ser humano vai ser a minha semelhança. Olha como Deus pensa de forma elevada a respeito do homem. O ser humano, ele vai dominar sobre toda a criação. Deus já olhava para o homem como um líder. Na mente de Deus, os filhos dele é para serem cabeça e não cauda, estarem por cima e não por baixo. Só que no momento em que Adão escolheu da única árvore que ele não deveria, foi nesse instante que ele entregou a sua autoridade a uma outra regência. E a coroa que ele tinha, que era uma coroa de vitória, uma coroa de liderança, uma coroa de domínio, porque a palavra ali é reinar, ele reinava sobre a terra. O inimigo agora se apropriou dos direitos desse domínio e assumiu agora a liderança. E o homem ficou agora debaixo da opressão maligna e desfrutando de uma maldição sobre a terra. Bem, quando Jesus finalmente vem e Satanás identifica: este é o descendente que vai me esmagar a cabeça, então ele tenta derrubar Jesus. E no deserto, por várias vezes, ele tentou o Senhor. E teve um momento em que ele chegou para Jesus e ele disse assim: você está vendo todos esses reinos? E a Bíblia diz que é como se mostrasse todos os domínios da terra de uma só vez. E Satanás liberou uma palavra muito curiosa. Ele disse assim: tudo isso eu te darei. Lembra disso? Agora ele falou assim: eu te darei porque me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Olha que palavra. Ele falou para Jesus. E Jesus não se opôs a essa palavra. Jesus não disse: se manca, rapaz, você está achando que você é o quê? Não. Jesus ficou quieto e disse: eu sei do que você está falando. Você está se referindo a Adão, não é? Você está se referindo no momento em que ele acreditou em você, em que você trouxe para ele a mesma tentação que você está tentando trazer para mim agora. Só que ele se entregou, mas eu não vou me entregar. Se eu for receber alguma coisa, não vai ser de você, Satanás. Se eu for receber alguma coisa, vai ser do meu Pai que está na glória. Então eu quero dizer a você que eu não vou te adorar coisa nenhuma, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Sai, Satanás. E quando ele disse sai, o inimigo saiu e vai sair hoje também desse lugar, da sua vida e da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa, porque você não vai se prostrar para ganhar nada que o inimigo te oferece. Se você vai ganhar, vai ser Deus que vai te dar. E quando Deus te dá, o inimigo não pode tocar, não pode tomar da sua vida. Quem crê? Então não tente ganhar nada por jeitinho. Cuidado com jeitinho, porque se você tentar crescer por jeitinho, o inimigo vai dar um jeitinho lá na frente, te roubar e tirar tudo de novo. Amém? Mas quando foi que o inimigo teve os reinos passados para ele?
Foi no momento em que Adão, responsável pelos reinos na terra, se entregou à mentira e a essa regência maligna no jardim do Éden. Bem, nesse momento, Jesus agora veio e ele se entrega para ser crucificado. E nós temos aprendido nessas semanas de que Jesus derramou o seu sangue para pagar o preço da nossa libertação. Nenhum ser humano tem capacidade pessoal de se libertar. Nenhum ser humano tem poder em si mesmo para salvar a si próprio. Um preço tinha que ser pago, e o preço era a vida de um inocente pelo culpado. Sempre foi esse o princípio, desde o jardim do Éden. E agora Jesus vem com o título, o Cordeiro de Deus. Mas o que é curioso é que os cordeiros que eram oferecidos em substituição no Velho Testamento, eles eram sacrificados sim, derramavam sangue sim, mas eles derramavam sangue só por uma via, só de uma maneira. Até como os dias de hoje, era cortado apenas em um lugarzinho o carneiro e ali era removido o sangue. Jesus vem agora como o Cordeiro de Deus, mas ele não é sacrificado em um único lugar. Ele não derrama sangue de uma só forma. Ele derrama o sangue em 7 oportunidades diferentes. Curioso isso. Deus que faz tudo perfeito, Deus que não erra, quanto mais com o seu próprio Filho, no plano da salvação da humanidade. Deus permitiu Jesus derramar o sangue em 7 ocasiões. Por que que Deus fez isso? Porque certamente Ele queria nos ensinar alguma coisa. Ele queria nos mostrar algo. E quantos aqui querem receber? 7 na Bíblia você entende que significa algo que se concluiu. É igual uma semana, tem 7 dias. Depois de 7 dias, fechou a semana. 7 fala de algo que não falta mais nada. É como se tivesse terminado, completo. E quando Jesus sangrou em 7 oportunidades, ele estava dizendo que o objetivo da redenção é completa. Quando Deus nos libertou, a Bíblia diz, quem, pois, o Filho libertou, verdadeiramente é livre. E a libertação que Deus tem para mim e para você é completa, ela é total. Deus não faz nada pela metade. Deus não tem interesse de apenas tocar você na vida espiritual e deixar sua vida material falida. Deus não tem uma vontade de perdoar nossos pecados e manter um corpo doente. Deus tem desejo de que o sangue do Filho dele, que foi derramado, tenha sido derramado para valer mesmo, para curar a gente em todos os sentidos. Por isso que em 7 oportunidades o sangue foi derramado, e em cada oportunidade desta tem um destino, cada derramamento tem um objetivo. E hoje nós vamos falar da reversão da maldição que veio sobre a terra. Quando foi que isso aconteceu? Veja comigo em Mateus agora, capítulo 27, a partir do versículo 28. Mateus 27, a partir do versículo 28, diz assim: tiraram-lhe as vestes, os soldados romanos puseram nele um manto vermelho e fizeram uma coroa de espinhos. A coroa era de que, gente? De espinhos. E colocaram em sua cabeça. Puseram-lhe uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspiram nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Ok, até aqui. Você vê que dentro do plano da redenção, Jesus já tinha sangrado em Getsemane, agora ele já tinha sido açoitado pelos romanos, e nesse instante ele recebe uma coroa de espinhos. Parece até que foi uma ideia da última hora, assim, de um soldado que estava ali zombando de Jesus, mas não, Deus estava no controle de todas as coisas, como Ele está no controle de tudo na sua vida também. Cada detalhe foi minuciosamente pensado e preparado por Deus antes da eternidade, antes da fundação do mundo, desde a eternidade. E aquele soldado romano teceu uma coroa para colocar sobre a cabeça de Jesus, sem saber o que estava acontecendo. O inimigo dando risada, o inimigo zombando de Jesus, mas sem saber que aquele instante era um plano de Deus. Eles pegaram o ícone da maldição
E o espinho foi colocado, os espinhos foram colocados sobre a cabeça de Jesus. E além de ser algo doloroso, pegavam as varas e batiam em cima da coroa, enterrando ainda mais os espinhos no crânio do Senhor. Certamente a dor foi inexplicável. Mas naquele instante, o sangue bendito de Jesus, quem pode dizer bendito? O sangue bendito de Jesus saiu da ferida da sua cabeça e tocou os espinhos da terra. E o poder que há no sangue de Jesus agora começou a tocar algo que era físico, algo que era da terra. E o Senhor Deus, nesse momento, estava usando aquele sangue para quebrar um decreto que tinha sido dado lá atrás, desde o Jardim do Éden. Há 4.000 anos, Deus estava esperando a oportunidade para reverter aquele decreto que Ele tinha dado. Ele deu sem querer, Ele deu com pesar no coração, porque Ele queria ver a bênção sobre a terra outra vez, porque foi Deus que criou esse mundo, e Deus quer ver esse mundo da maneira como Ele criou. E naquele instante, o sangue agora vem sobre os espinhos, e o sangue que tem poder para perdoar pecados, ele tem poder para cancelar maldições. E esse sangue agora começa a trazer para nós a legalidade de quebrar todas as maldições da terra. Quem pode dizer comigo, há poder no sangue de Jesus? Lembre-se que o sangue de Jesus é semelhante ao sangue normal, um sangue humano comum, mas é diferente de qualquer outro sangue. Por quê? Porque é um sangue que nunca foi contaminado, é um sangue que nunca ficou doente, é um sangue puro, que ninguém nunca viu na história. Jesus nunca teve uma febre, Jesus nunca teve uma gripe, Jesus nunca teve uma infecção. Você sabe que a vida está onde? No sangue, não é? Não é interessante que qualquer consulta médica que a gente vai, o médico normalmente pede o que para a gente? Exame de sangue, porque o sangue revela tudo. O sangue revela tudo sobre a vida, sobre a nossa vida. E é por isso que quando você aprende a revelação do sangue de Jesus, você vai receber a revelação da vida de Jesus para você. Eu lembro uma vez eu fui para o médico e ele pediu lá o exame de sangue. Eu disse, tá bom, vou lá fazer. Aí eu cheguei lá no laboratório, dei lá o papel para a mulher disse, fica ali naquela sala ali. Eu entrei, daqui a pouco veio uma senhora com uma bandeja desse tamanho, cheio de tubo. E eu disse, misericórdia, para que isso tudo? Só tem eu aqui. E ela disse, é para o Senhor. E eu disse, Senhor, me ajude, Senhor, me livre. E ela tirou 32 tubos de sangue naquela manhã. 32 tubos. Eu fiquei escandalizado, eu não imaginava. Eu disse, tem algum erro aqui? Eu disse, espera aí, mais. Ela disse, mas não, tem esse. Daqui a pouco eu disse, meu Deus, quanto sangue. Aí eu saí dali dizendo, o sangue de Jesus tem poder. Eu fui correndo ali pegar um pãozinho de queijo, beber um cafezinho, alguma coisa, que eu estava meio já mais para lá do que para cá. 32 tubos de sangue, sem exagerar, eu contei um por um. Agora, quando o exame chegou, o resultado, impressionante. Tinham quase 70 páginas de informação. E eu disse, my God, o que é isso? Tanta informação sobre a minha vida dentro do sangue. Incrível isso. E ali eu pude fazer alguns tratamentos, identificar algumas coisas. Agora eu fico pensando, se Jesus estivesse vivo agora e fizesse um exame de sangue, chegasse no laboratório e colhesse o sangue dele, e depois fosse ser analisado, o que ia acontecer? Eu tenho certeza que aquele técnico que estava avaliando, ele ia dizer assim, uau, eu nunca vi um sangue igual a esse, não tem erro nenhum, é puro, é perfeito, eu nunca vi nada igual.
Eu acho que aquele camarada ia querer pegar o sangue, fazer uma hemodiálise e dizer assim, sabe uma coisa, deixa eu passar esse sangue por mim, para eu me limpar e eu me purificar. Mas eu quero dizer que você não precisa de uma hemodiálise, você só precisa de fé no sangue de Jesus Cristo, que se você crê que há poder, esse sangue vai fazer uma hemodiálise na vida emocional, na vida espiritual, na vida conjugal. Deus vai limpar e trazer pureza em cada área da sua vida, porque há poder no sangue de Jesus. Quem crê pode dar um grito de vitória. Temos que crer. Temos que crer. Gente, balança alguém e diga assim, tenha fé. Tenha fé, acredite. A Bíblia diz, lamentavelmente, mas está escrito, a Bíblia diz, o meu povo, diz o Senhor, sofre, perece por falta de conhecimento. É porque muitas vezes nós somos ignorantes a respeito de algumas coisas, e porque nós não sabemos, não significa de que não existe provisão, que não existe uma bênção, não existe um milagre à nossa espera, é porque a gente não sabe. Mas a mesma Bíblia também diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que essa palavra conhecer, ela tem o mesmo significado do Velho Testamento. Quando a Bíblia falava que um homem conheceu a sua esposa. Aquela palavra conhecer é yadá no hebraico, que significa juntar, unir de tal maneira, através do vínculo sexual de um casal. E a Bíblia ensina que agora os dois passam a ser o quê? Um só. Então quando Jesus diz conheça a verdade, ele usa a expressão judaica. E ele está dizendo assim, conheça a verdade, que é a palavra de Deus. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está dizendo assim, conheça a verdade. Se aproxime tanto dela, que ela se torna uma só na sua vida. Conheça a verdade de tal maneira, de que todas as outras opiniões não vão ter mais espaço na sua cabeça. Que a única opinião que vai sobressair em você é a opinião de Deus. Conheça as Escrituras de tal maneira, que todas as filosofias que baratas desse mundo vão cair por terra, e você vai assumir as ideias de Deus, a ideologia de Deus, o plano de Deus. Conhecer de tal maneira, de que você é um só. Não tem duas verdades, não tem duas versões, não tem duas opiniões, não. Só tem a versão de Deus, a opinião de Deus, a palavra de Deus. Todos os meus pensamentos de dúvida saíram e permanece a fé. E se a fé permaneceu, a vitória também permanecerá na minha vida. Conhecer a verdade é isso. Conhecer é fazer ela uma com você, de tal forma que você não consegue tirar mais a palavra de dentro do seu coração. Quando a palavra for desse nível na nossa vida, a Bíblia diz, então a verdade vos libertará. Libertará. Mas às vezes a gente não está experimentando libertação, sabe por quê? Porque a gente tem um pouquinho da verdade e tem um pouquinho da vaidade. A vaidade do mundo, a vaidade dos conhecimentos humanos, do iluminismo, do humanismo e de tantas outras coisas. A gente vai dando espaço demais na nossa cabeça para tantas verdades, entre aspas. E hoje Deus está dizendo assim, há poder no sangue do meu Filho Jesus Cristo. Assuma essa verdade e tira todas as dúvidas da sua cabeça. Abrace essa única escritura e a libertação e a vitória virá em todas as áreas da sua vida. Quem crê nisso pode dizer amém. Que tal dar mais um aplauso a Jesus, o nosso Deus? Então o sangue de Jesus que brotou da sua cabeça ferida, ela brotou e tocou os espinhos da terra, cancelando e quebrando todas as maldições que haviam sobre a terra. Deus tinha falado a Adão, dizendo, Adão, por sua causa, maldita é a terra. Mas no dia em que Jesus recebeu a coroa de espinhos, certamente veio a voz do Pai e disse, filho, por tua causa, bendita é a terra outra vez.
Porque o sangue de Jesus anula, diga comigo, toda maldição. Eu lembro, o ano passado, em um determinado momento, eu estava almoçando com o pastor César Castelhanos, e no meio do almoço ele estava do meu lado, e ele disse assim: meu Deus, então, como está o trabalho, como está a obra? Se referindo a Moriá. E eu disse: pastor, está indo jóia, a gente está concluindo os últimos desenhos, já está finalizando, daqui a pouco a gente vai estar entrada na documentação da prefeitura. E ele parou e disse: Ele olhou e disse: mas eu vejo uma coisa. Ele diz assim: eu vejo que tem muita bruxaria nesse terreno, e você precisa ir lá orar. E eu disse: amém, pastor, eu vou orar sim. Mas ele diz assim, mas você tem que orar aplicando especificamente o sangue que brotou da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos, declarando que as gotas do sangue de Jesus vai anular a maldição daquela terra, daquele lugar. E eu disse: amém, pastor, vou fazer isso. Cheguei em Salvador, marquei um dia, juntei os pastores, juntei os discípulos e fomos caminhando uma manhã aqui, invadindo aqui o terreno. Percorremos toda a área, são quase 30 mil metros quadrados de terra. E a gente foi caminhando e orando, caminhando e aplicando o sangue, especificamente. O sangue de que lugar? A cabeça ferida de Jesus, por causa da coroa de espinhos. E quando nós começamos a entrar na terra, por surpresa nossa, nós encontramos, sem exagerar, quase 200 pratos de oferendas no terreno, em tudo que era lugar. Tinham despachos à beira da lagoa, dentro da lagoa, no meio das árvores, em tudo que era lugar, era do início ao fim. E eu disse: uau! Que eu já tinha caminhado na superfície onde já está desmatado ali em cima, já há muitos anos. Mas eu nunca tinha descido e realmente entrado lá por meio da mata até a lagoa. E aquilo nos assustou, mas nós fomos repreendendo. E aí algo aconteceu. Há 2 anos nós já estávamos atrás da documentação da nossa terra. Com muita luta, muita dificuldade, toda hora uma desculpa, vai e volta, resolve isso. Era tanta coisa, um processo tão burocrático que já estava cansando a gente. Mas depois que a gente orou, aplicando o sangue de Jesus que brotou da cabeça ferida dele com a da coroa de espinhos, gente, em pouco tempo depois, em muito pouco tempo, a nossa escritura definitiva saiu e chegamos a receber em mãos a escritura do terreno em nome da igreja, para a glória de Deus Pai. 2 anos de luta, 2 anos trabalhando, mas o que era isso? Existiam forças ocultas, existiam coisas que nós não estávamos vendo. Mas a partir do momento que descobrimos e oramos de forma correta, Deus agiu e o milagre nos alcançou. Deus vai fazer assim com você. Você vai aplicar o sangue de Jesus. Querido, a intenção dessa série não é apenas informativa, não é apenas para ficar dizendo assim: olha que coisa bacana, muito interessante isso tudo. Não. Lembre-se que eu estava falando, se tornar um com as Escrituras, conhecer a verdade que liberta, é você não só ouvir, mas colocar em prática. E você orar toda vez que você for conquistar algo na terra. Pai, o inimigo vai querer se levantar. Toda vez que você vai tentar se formar ou entrar numa faculdade, o inimigo vai tentar levantar, porque você quer conquistar, e a sua conquista vai trazer glória para Deus. Quer abrir uma empresa, tem uma luta. Quer fazer um negócio, tem uma luta. Toda hora, por quê? Porque o inimigo se levanta. E para que nós possamos ter conquistas nessa terra, nós temos que colocar essa blindagem à nossa frente, que é o poder que há no sangue do Cordeiro de Deus, no sangue de Jesus. Agora preste bem atenção nisso aqui. Toda vez que a gente vai conquistar algo nesse mundo, o inimigo, que tem regências ainda em lugares dessa terra, ele se opõe. E ele exige o imposto.
E o imposto que o diabo exige é o sangue. O inimigo sempre vai exigir sangue se alguém vai conquistar alguma coisa. Por quê? Porque ele é o grande imitador. Quando ele conseguiu derrotar o primeiro casal e fazê-los agora seus escravos, Deus chegou e entrou em operação. E para que esse casal pudesse ser livre da nudez, da vergonha que eles estavam tendo, fugindo de Deus, com medo de Deus, Deus foi e sacrificou o primeiro animal na terra, o primeiro derramamento de sangue nesse planeta, foi Deus que fez. E Deus agora arranca o couro do animal e com aquele couro ainda salpicado em sangue, cobriu a nudez, a vergonha e o pecado do homem. E o diabo entendeu naquele momento que o sangue era um preço para que o homem pudesse voltar a conquistar. E agora toda vez que um homem quer conquistar, o inimigo agora pede sangue. Só que não é sangue para redimir, é sangue para oprimir, é sangue para escravizar. Será que você nunca ouviu histórias de pessoas que vão para alguns centros, que vão para alguns lugares por aí afora e tentam fazer pactos, e no momento que vão fazer pactos, o demônio vai lá e pede o quê? Sangue. E diz assim: mate uma galinha, mate um pombo. Já viu isso ou não? Mate um bode. E às vezes, dependendo com o grau do que as pessoas estão pedindo, até sangue de crianças é exigido. Alguém já ouviu história assim? Pois bem, porque é o imposto que ele paga. Se você quer conquistar algo, então o imposto é esse. E quando alguém não paga o imposto, ele exige o pagamento. Se alguém não vai de forma voluntária fazer um pacto, ele vai exigir o sangue na vida de alguém, na família de alguém. E é por isso que quando as pessoas se levantam para a conquista, para entrar em territórios, para ganhar espaços, para realizar uma coisa, às vezes até em nome do Senhor, ele exige o sangue. E você vai perceber muitos casos que a pessoa conquistou, mas com um preço muito alto. Perdeu um sobrinho, perdeu um filho, uma batida de um carro, perdeu uma esposa, uma situação, porque o inimigo está exigindo o imposto, está exigindo aquele pagamento. E eu e você temos que aprender agora qual é a verdade a respeito disso. Toda vez que você for comprar um imóvel, toda vez que você vai construir um imóvel, toda vez que você vai conquistar algo na sua vida, conquiste aplicando o sangue de Jesus Cristo, anulando toda a maldição naquele local, naquele lugar. Você não sabe a história daquele lugar. Às vezes você compra um carro seminovo, você não sabe quem dirigiu aquele carro, você não sabe para que aquele carro foi usado, você não sabe que nível de ação maligna aconteceu com aquele veículo. Você vai comprar um imóvel, você não sabe quantas famílias já moraram naquele prédio, você não sabe o que já aconteceu naquela casa, você não sabe que tipo de pecado já aconteceu naquele lugar. Aí disse: não, pastor, mas quando eu comprei minha casa, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, quando eu comprei, eu sou o primeiro morador. Ele disse: tudo bem, você pode até ser o primeiro morador, mas quem foi que construiu aquele prédio? Quantas pessoas? Qual era a vida delas? E além do prédio, e na terra, aquela terra já existe há milhares de anos. O que já aconteceu naquele terreno antes? Nós não sabemos. Mas o inimigo só trabalha com legalidade. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. O inimigo só trabalha com o quê? Legalidade. Então, como nós não sabemos, nós temos que anular essas maldições. E nós anulamos pelo sangue de Jesus, que brotou da cabeça ferida dele, por causa da coroa de espinhos. E quando a gente vai conquistar, nós temos que declarar ao inimigo que ele não vai ter vantagem sobre nós, porque Jesus já derramou sangue por nós. Jesus já pagou o preço para a nossa vitória, para a nossa conquista. Quem está ouvindo? Então, se Jesus já pagou o preço, o sangue não pode ser derramado duas vezes. Não pode. É por isso que Deus cessou os sacrifícios em Jerusalém. Você se lembra que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra nesse prédio? Lembra disso que Jesus falou? Por que Jesus disse? Porque depois que Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, não era mais necessário o sacrifício daqueles animais. Então Deus mesmo deu conta de destruir o prédio do templo em Jerusalém, para que os judeus parassem de derramar sangue, porque uma vez que Jesus trouxe o sacrifício perfeito, derramamento de sangue qualquer posterior seria desnecessário.
E o inimigo, quando ele exige sangue, nós temos que dizer: o sangue já foi derramado. Então você não vai tocar em ninguém da minha família. O sangue já foi derramado. Ninguém da minha família vai perecer. Você precisa declarar e confessar e aplicar o sangue dizendo: maligno, nós vamos comprar esse terreno, nós vamos construir esse prédio, eu vou abrir essa empresa, eu vou conquistar essa cidade, eu vou entrar nessa nação, mas o sangue de Jesus me protege, e uma vez que o sangue foi derramado, não será derramado nenhuma outra vez, e o maligno não vai ter autoridade para encostar naquilo que você está consagrando a Deus, em nome do sangue de Jesus Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Agora deixa eu mostrar isso na palavra. Vai para Colossenses 2. Deixa eu mostrar esse texto, a gente já vai orar. Colossenses capítulo 2, versículos 14 em diante. A Bíblia diz assim. Vou ler o 13, vamos ver o 13, o anterior. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, ou seja, quando nós estávamos na vida do mundão e sem aliança com Deus, a Bíblia diz que Deus nos deu uma oportunidade. Deus nos vivificou com Cristo. E quando nós recebemos a vida de Cristo, isso foi porque Ele nos perdoou de quantas transgressões? Todos. Quantos aqui já são perdoados? Pode dizer amém. Mas além do perdão, olha o que Deus faz. A Bíblia diz: e Ele cancelou a escritura de dívida. O que Deus fez? Diga: cancelou. O que Ele cancelou? A escritura de dívida. E o que consistia nessa escritura? Ordens que nos eram contrárias. Haviam ordens nessa carta, nesse documento, que eram contra nós. E a Bíblia diz: Ele a removeu, tirou essa carta das mãos do inimigo e pregou em que lugar a carta contra nós? Diga: na cruz. E o que mais que Deus fez? Não acabou não. A Bíblia diz: e tendo despojado os poderes das trevas, as autoridades malignas, Deus fez deles um espetáculo público e triunfou sobre esses demônios, esses principados, na cruz do Calvário. O calcanhar que foi ferido foi o mesmo calcanhar ferido que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Agora, o que isso significa? Preste atenção. A Bíblia ensina que tudo que a gente faz na terra está escrito. Todos os pecados dos homens estão registrados. E existe um registro dos nossos pecados. E cada pecado é um argumento favorável para o diabo. E é um argumento contrário para a gente. Aonde ele vê o pecado e ele diz: agora eu tenho legalidade para roubar, que mais? Matar e destruir. E toda vez que o inimigo vê um homem caindo num pecado, caindo numa coisa, ele tem argumentos agora para dizer: agora eu posso ferir a família, eu posso ferir a saúde, eu posso ferir as finanças, eu posso ferir o trabalho. E ele usa isso como direito legal. O inimigo só pode trabalhar com argumentos. Só que a Bíblia ensina que quando a gente confia em Deus, e a gente crê em Jesus Cristo, e a gente confessa em arrependimento dos nossos pecados, o que a Bíblia ensina? Está aqui no texto. Não só Deus perdoou os pecados, mas Deus foi lá na mão de Satanás e tomou toda a escritura que havia dos nossos pecados, arrancou das mãos dele, foi até a cruz do Calvário e fez o quê? Pregou na cruz do Calvário e colocou ali aquela escritura com todas as acusações contra nós. E o sangue de Jesus começa a lavar toda a palavra contra a nossa vida. E agora o inimigo fica de mãos vazias. Ele não tem o que fazer, ele não tem o que falar, porque a única legalidade dele trabalhar é o nosso pecado. É o argumento que ele tem para roubar, matar e destruir. E no momento em que aquilo é arrancado, é como se tirasse as vestes dele. É como se as vestes dele fossem vestes de acusação. Por isso que a Bíblia diz no texto: e despojando, significa arrancando a roupa, despindo, deixando o inimigo nu, fazendo um espetáculo público diante de arcanjos, serafins e querubins, diante de todo o mundo espiritual. Satanás foi despido de autoridade e Deus deu o troco que aconteceu com Adão. Adão, por causa do engano, também ficou despido, ficou nu e se escondeu de Deus, porque tinha perdido a sua autoridade. Chegou o dia de Satanás na cruz do Calvário, que o Senhor arrancou sua legalidade e despiu Satanás de autoridade
cidade, e ele ficou nu, ele ficou envergonhado, e também teve que fugir, escondendo-se de Deus, porque o Senhor Deus sempre vai prevalecer, e há poder no sangue de Jesus que cancela todo argumento contra a nossa vida. Se ele tinha algo contra mim, o sangue me protege. Se ele tinha algo para me acusar, o sangue já me perdoou. Se ele tinha algo para tentar me destruir, o sangue se levanta com uma muralha de proteção à minha volta. Quem crê nisso pode dizer amém. Então o inimigo perdeu a sua força, perdeu as suas vestes, ele perdeu a sua legalidade, e ele não pode mais nos alcançar, ele não pode mais nos atingir. E nesse instante é que a gente precisa colocar em prática essa fé. A gente precisa orar com esse entendimento. Cada sangue que foi derramado em um momento distinto tem um endereço, tem um destino, tem uma área da minha vida. Porque Deus não quer apenas tocar um lugar da minha vida, Ele quer tocar todas as áreas da minha vida. E o poder de Jesus é suficiente para transformar qualquer realidade que você possa estar enfrentando. Esse sangue que foi derramado hoje vai tirar o cansaço, vai tirar a fadiga, vai tirar o estresse, vai tirar a frustração, vai tirar a decepção, vai quebrar a maldição na terra. Querido, feliz é a empresa que te contratou, porque o sangue de Jesus está sobre você, e você vai entrar lá um abençoado, e aquela empresa vai ser abençoada porque chegou um abençoado de Deus, e você vai chegar lá amanhã e vai dizer: eu declaro o sangue de Jesus que brotou da cabeça ferida dele por causa da coroa, está nessa empresa, está nesse lugar. Toda maldição seja removida pelo poder do sangue de Jesus. Se você tem uma empresa, Deus vai lhe dar graça, e abençoados são aqueles que você vai contratar, porque eles vão entrar debaixo da bênção que está sobre a sua vida. Cada pessoa que vier trabalhar com você vai dizer: uau, o que acontece nessa empresa? Todo mundo que entra aqui cresce, todo mundo que entra aqui prospera. Por quê? Porque sobre o seu trabalho tem uma proteção, sobre o seu trabalho tem um livramento, sobre o seu trabalho tem uma bênção de Deus, que é o sangue de Jesus, que guarda e protege tudo que você realiza. Sua terra não é maldita, sua terra é bendita, é abençoada por Deus, pelo sangue que foi pago na cruz do Calvário. Quem pode dar glória a Deus essa noite, em louvor, em gratidão àquele que morreu por nós? Amém? Então vamos ficar em pé, gente. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Erga bem alto suas mãos comigo, e vamos adorar aquele que é digno. Vamos dar louvor, honra e adoração àquele que venceu por nós. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Toda maldição da terra será quebrada. Toda maldição no lugar onde eu trabalho será quebrada, porque há poder nesse sangue. Imagine Jesus na cruz do Calvário nessa hora. Eleve seus pensamentos no momento em que Jesus estava crucificado. Imagine Jesus naquele instante. Mas seus olhos agora vão além dos cravos. Você vê agora a sua cabeça, e sobre a sua cabeça tem uma coroa, e é a coroa de espinhos. Cada espinho representava uma maldição da minha vida. Cada espinho representava uma maldição da terra. E aqueles espinhos estavam sendo tocados pelo sangue bendito. Aqueles espinhos estavam sendo tocados pelo sangue poderoso do Filho unigênito de Deus. E você vê agora, você consegue imaginar esse sangue de Jesus percorrendo da sua cabeça, percorrendo aquela coroa, percorrendo aqueles espinhos e caindo até o chão. Caindo até o chão. Esse sangue tem poder para transformar a nossa realidade, a nossa vida material, financeira, a nossa vida profissional, a terra em que nós trabalhamos, a terra em que suamos. Esse sangue tem poder para quebrar toda a maldição. Toma posse disso. Mas nesse instante eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração.
E antes de nós clamarmos por esse sangue sobre nós, outra vez, eu quero que a gente peça perdão a Deus. Perdão a Deus por todas as vezes que nós falhamos nas nossas finanças com Deus. Vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós erramos nos nossos dízimos e retemos as ofertas e não tivemos fé em contribuir. Não demos a Deus aquilo que é dele por direito. Não confiamos o suficiente. E hoje você diz: Deus, me perdoe. Me perdoe por falhar no dízimo. Me perdoe por falhar na primícia. Me perdoe, Senhor, nos momentos que eu dei oportunidade para o inimigo me roubar. Me perdoe por momentos em que eu permiti, pela minha desobediência e falta de fé, o inimigo ter vantagem para tentar me subtrair. Eu peço perdão, Senhor. Diga ao Senhor: me perdoe, no nome de Jesus. Eu me arrependo, Senhor. Diga ao Senhor: eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel nas minhas finanças. Eu quero ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, na minha primícia, nos pactos. Eu quero ser fiel. Me ajude, Senhor. Eu quero confiar que nada vai me fazer falta. Eu vou descobrir o que é o milagre. Eu vou descobrir o que é viver no sobrenatural. Eu vou descobrir o que é viver pela fé. Eu quero ser fiel, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor que o teu sangue quebre toda a maldição da onde eu trabalho. Quebre toda a maldição aonde eu ali exercito a minha profissão, na terra onde eu estou, na casa onde eu moro, no lugar onde eu habito. Quero toda a maldição ser quebrada, Senhor. Seja quebrada. Eu quero uma gota desse sangue sobre a minha vida, que brotou da cabeça do teu filho Jesus. Da cabeça do teu filho Jesus. Nesse momento eu peço que você coloque a mão agora sobre a sua cabeça, sobre a sua testa. E como a sua mão representa essa gota do sangue de Jesus que vem sobre você, imagine agora esse sangue saindo da cabeça de Jesus, passando pelos cravos e agora caindo sobre você. Esse sangue puro, esse sangue bendito. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente. Esse sangue agora vem, cai sobre a sua vida. E esse sangue tem poder para quebrar e reverter a maldição, para cancelar a escrita da dívida. E agora esse sangue começa a desfazer toda a obra do maligno. Esse sangue sobre a sua cabeça começa a remover, começa a extrair, começa a arrancar toda a maldição desde a raiz. Esse sangue começa a remover as maldições de pais, de avós, de bisavós. O pai que quebrou, o avô que faliu, os negócios de um tio, de um outro que não deram certo. Essa maldição está sendo agora arrancada pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para quebrar todo espírito de miséria, todo espírito de pobreza. Se há pobreza na família, se há ruína, se há uma tendência de falência, de negócios se quebrarem, agora o sangue de Jesus começa a absorver toda a maldição. Agora desde a raiz eu aplico esse sangue sobre você e eu declaro que esse sangue te abençoa, esse sangue te liberta, e esse sangue remove todo argumento contrário à sua vida e leva a cruz o Calvário. Vai vendo essas coisas saindo do seu corpo, indo à cruz do Calvário, e é destruído na cruz tudo isso, porque há poder do sangue de Jesus. E aquela carta escrita que o inimigo tinha para acusar nossas vidas, Deus agora arranca das mãos do inimigo e leva a cruz. E você vê o sangue de Jesus anulando tudo que estava escrito, apagando tudo que estava registrado, porque o sangue de Jesus nos perdoa, nos leva a ser perdoados de todos os nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus. E esse sangue faz uma muralha ao seu redor,
como um escudo agora. Esse sangue eu declaro agora, faz uma muralha de proteção à sua volta, faz uma muralha de proteção na sua família. O sangue de Jesus faz uma muralha de proteção onde você vive. O sangue de Jesus faz uma muralha de proteção onde você trabalha. E eu declaro que você está guardado, protegido, debaixo da aliança do sangue de Jesus. Toda hora que o inimigo se levantar, ele verá o sinal da sua vida, ele verá que você está marcado, ele verá que você tem a marca de Deus na sua vida. É o sangue do Cordeiro. E ainda que ele tente, ele não vai prevalecer. Ainda que ele tente, ele não vai conseguir, porque ele vai ver que você está blindado, protegido. E esse sangue é impenetrável. Impenetrável. Há poder no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. E eu vou pedir a você que ao contar até 3, você dê um grito de alguém que está sendo liberto, que você dê um grito de alguém que está conquistando, que você dê um grito de alguém que está vencendo. E à medida que você gritar, essas coisas malignas, essa opressão e esse peso vai sair de uma vez do seu corpo. E enquanto você sentir que essas coisas estão saindo, continue gritando até você crer e receber total libertação. Se você está pronto, diga amém. 1, 2, 3. Grite a sua vitória, grite a sua libertação. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Quem pode dar um aplauso àquele que vive para sempre, que morreu por nós e reina absolutamente. Há poder de Deus nesse lugar. Há uma unção poderosa aqui nessa noite. Essa unção está sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre sua profissão. Obrigado, Jesus. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus, obrigado. Você recebeu ou não? Você acreditou? Toma posse. Então vamos colocar em prática todos os dias, aplicando o sangue de Jesus, que tem poder para nos abençoar completamente. Completamente. Não falte semana que vem. São 7 semanas aprendendo esses segredos abençoados da parte do Senhor.